Uma boa tarde maravilhosa, abençoada por Deus a todos os amigos aí, amigas, tá? Estão focados aí no concurso, tá, pessoal, de Aparecida aqui, agente de trânsito e GCM, né? Principalmente focado é o concurso para agente de trânsito, né, pessoal? Que, no caso dessa matéria aqui, é específica apenas para o cargo de agente de trânsito e transportes, que é o Código de Trânsito Brasileiro, tá? E as resoluções também, que eu também daria uma pincelada no meu ponto de vista, né, das principais resoluções aí que porventura serão cobradas aí pela banca do Axis, né, o instituto responsável pela elaboração da prova aí do concurso, das demais fases do concurso aí, tá? No último conversa nossa aqui, né, aula, né, na última aula nossa aqui, eu fiz uma introdução aí sobre o que é o CTB, como foi criado o CTB, né, tal, a lei que instituiu o CTB, que é uma lei ordinária, né, pessoal? Então, o que é o trânsito, né, a sua utilização, aí depois já iniciamos aí pelos órgãos que compõem o SNT, que é o Sistema Nacional de Trânsito. Inclusive, eu estou fazendo uns resumos aqui, chama estudo memorizado, né, pessoal? Minha letra não é muito bonita não, mas eu vou estar tirando foto aí e colocando para vocês. Ele serve como memorização, é um resumo bem bacana para você estar estudando aí focado, né? Palavras-chave é um resumo para você estar tendo mais facilidade aí, porque é extenso, né? É uma lei extensa. O Código de Trânsito, a lei seca em si, são mais de 300 artigos, né? Bem mais de 300 artigos. Fora as resoluções, né? Que são várias resoluções. Então eu fiz esses resumos, tá? Aqui que eu estarei tirando foto para vocês. Deixando aqui no canal aqui para você estar... Esse aqui eu faço diariamente. Eu já estudo, já faço os resumos aqui. A aula que eu dou para vocês em cima desses resumos aqui, tá? Serve como uma memória, né? Memória fotográfica. Você vai ver o resumo aqui e vai lembrar na hora da prova ali, tá? Até mesmo no seu dia a dia de trabalho aí. É impossível, até mesmo um juiz, lembrar todo um código penal, um código administrativo, um código civil, né? Um código tributário, de meio ambiente, um ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto de Desarmamento. Inclusive, pessoal, eu vou estar dando uma pincelada, tá? Conforme eu estou fazendo aqui no Código de Trânsito Brasileiro, aqui no canalzinho aqui, sobre todas essas outras legislações extravagantes. O que é uma legislação extravagante? Por fora, né, é uma legislação por fora do conhecimento geral, tá? No caso, o conhecimento específico do agente de trânsito, específico, CTB e postura de transportes nível municipal, tá? Mas ele tem que saber, nós, né, temos que saber, nós profissionais da segurança pública, principalmente o agente de trânsito e transportes, que é de Aparecida, ele tem que saber também outras leis extravagantes, conforme eu disse, meio ambiente, inclusive faz parte do Código de Trânsito Brasileiro, conforme a gente vai ver no decorrer dos estudos, né? Do nosso aprendizado aqui, Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem que saber, pelo menos o básico, né? Código Penal, tem que saber, o Código de Processo Penal, você tem que saber, o Estatuto de Desarmamento, você tem que saber, a Lei Antidrogas, tá? Você tem que saber várias legislações aí, porque você pode estar utilizando aí no seu dia a dia, tá, pessoal? Então vamos lá, começar o estudo de hoje aí. Vamos estar introduzindo aí ao SNT, né? O que é o SNT? Conforme eu já expliquei no final da aula passada. O Sistema Nacional de Trânsito. Ele é composto por vários órgãos e entidades, inclusive AJARES, que são órgãos independentes vinculados ao órgão executivo rodoviário, né, ou urbano de trânsito e com despesas desse órgão. A sua composição da JARES, né, Junta Administrativa de Recursos de Infrações, no mínimo 3 membros, tá? Um membro é do órgão, um desses membros dessa JARES, né, são no mínimo 3 membros, tá? Se você tem que saber, pode cair na prova. Por quantos membros são formados as JARES, né? Você vai ter que responder. São no mínimo 3 membros. Um membro desses
é composto por um servidor, né? Servidor do órgão, servidor público do órgão, e dois da sociedade, com vasta experiência e conhecimento de trânsito, tá? Tem que ter conhecimento jurídico e de trânsito, porque vai julgar infrações. Então ele tem que, no mínimo, dar um relatório, uma resposta, por que ele está concretizando aquele auto, o auto vai ser validado ou aquele auto vai ser cancelado por essa junta administrativa de recursos de infrações. Então ele tem que ter conhecimento em trânsito e legislação também, né, pessoal? Conhecimento jurídico, né? Quando a gente fala. Qual é a prioridade do SNT? Já focando aqui, né? Do SNT, Sistema Nacional de Trânsito. A vida, pessoal, tá? A defesa da vida, preservação da saúde e do meio ambiente. Conforme eu disse, vou estar disponibilizando, vou colocar mais próximo para vocês. É porque tá ao contrário aqui, tá, pessoal? Quando a gente coloca na câmera, aparece ao contrário, tá? Mas a foto que eu vou tirar vai estar mais visível aí para vocês, tá? Então aqui, ó. Defesa da vida, né? As prioridades já resumidas aqui para você. As principais aqui. A defesa da vida, preservação da saúde e do meio ambiente, tá? As vias terrestres, elas são urbanas e rurais, tá? Ruas, avenidas, rodovias, logradouros. Caminhos, passagens, estradas, tá? Essas são as vias terrestres. Recapitulando aí. Vias urbanas e rurais, entre elas, ruas, avenidas, rodovias, logradouros, caminhos, passagens, estradas, tá? Quem regulamenta essas vias? Os órgãos de trânsito, conforme a sua circunscrição, tá? Cabe a cada órgão de trânsito a regulamentação, dentro de normas estabelecidas pelo órgão. Sempre lembrando, pessoal, quem estabelece essas normas são o CONTRAN, tá? CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, que inclusive é presidido pelo Ministério dos Transportes, tá? Se cair na prova aí, qual o ministério, vamos supor, que organiza o trânsito no Brasil? Ministério dos Transportes. Antes era o Ministério da Segurança Pública, aí mudou para o Ministério das Cidades e agora é o Ministério dos Transportes, tá? Então já foi o Ministério da Justiça, lá atrás, quando foi aprovado o Código de Trânsito, na época do, então, Fernando Henrique Cardoso, presidente, ministro da Justiça, Iris Rezende Machado, né, saudoso Iris Rezende Machado, e depois Ministério das Cidades, depois Ministério da Segurança Pública e Justiça, e agora, por último, Ministério dos Transportes. Se cair, pessoal, tá? Conforme o edital já foi feito, você pode responder aí, Ministério dos Transportes. Se houver uma mudança, foi depois do edital. Então, tem que estar o edital. O que rege um concurso público é o seu edital. Então, se o edital foi lançado e, na época do lançamento desse edital, o Ministério responsável pela administração, né, vamos dizer assim, execução das normas de tudo em relação ao trânsito, é o Ministério dos Transportes, então é o Ministério dos Transportes, tá, pessoal? Então vamos lá. As vias públicas, então, elas são aí, né, urbanas e rurais, entre elas caminhos, passagens e estradas, tá? Cabe a regulamentação a quem? Ao seu órgão executivo de trânsito, tá? União. No caso aí, o DENIT, né? Porque não tem via municipal, né, pessoal? Federal, nacional. Tem vias municipais, né? Então, o órgão, no caso aí, executivo da União, ele vai ser só rodoviário. No caso aí, é o DENIT, tá? Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, tá? Engraçado que não tem trânsito nesse nome aí, né? Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, até mesmo porque ele é rodoviário, né? Então ele visa muito aí, construção de rodovias, entre elas as suas obras de arte, que eles falam obra de arte, né? Os viadutos, passarelas, né? Passagens, né? Então aí, um adendo aí, tá? As praias abertas à circulação, elas são vias públicas. Inclusive eu dei uma pincelada aí na outra aula,
os condomínios, tá? Os condomínios internos aí também, mesmo sendo fechados, os condomínios internos, aqui um exemplo aqui, o Alphaville Flamboyant, muito bem conhecido, né? Quem tem dinheiro mora lá, né? Só para te de exemplo. Ele não é aberto, mas ele é aberto a fiscalização de trânsito. Vamos supor, os condôminos disponibilizam lá vagas para portadores de necessidades especiais, tá? E idosos. Então, os agentes de trânsito, no caso aqui, batalhão de trânsito, podem estar indo lá fiscalizar, no caso aí, essas vagas, tá? De idoso e PNE. Ou se acaso acontecer uma morte, um acidente de trânsito lá dentro, né? No caso, a polícia pode estar indo lá, fazendo lá o serviço dela, né, pessoal? Tanto a polícia judiciária, que é a polícia civil, como a polícia ostensiva, que é a polícia militar, tá? No caso aí de morte, né, de um acidente lá com vítima fatal nesses condomínios fechados. Vias e áreas de estacionamento privados de uso coletivo, foi o que eu disse aí, né? No caso aí, também se enquadra aí os supermercados, tá? Shoppings. Nós temos autonomia de ir lá e fiscalizar esses estacionamentos para PNE, portadores de necessidades especiais, tá? Inclusive, são vagas exclusivas, tá, pessoal? Essas vagas são exclusivas. É exclusiva para esse pessoal, tá? Somente quem tem o cartãozinho, aquele cartãozinho que ele deve ficar já aí entrando aí na fiscalização, tá? Esse cartão de exclusividade, de estacionamento, de PNE idoso, ele deve ficar fixado ali no para-brisa do veículo, de forma visível, para que o fiscal, o agente de trânsito, o policial militar, possa estar, policial rodoviário federal, né? Quem for fiscalizar esse estacionamento aí, tá? Esses veículos estacionados nessas vagas exclusivas, ter visível esse cartão para que haja fiscalização. Caso a pessoa pode ser idosa ou deficiente físico, se esse cartão não estiver visível aí no para-brisa, esse veículo vai ser autuado, tá? Vai ser notificado segundo o artigo específico, desculpe. Segundo o artigo específico, tá? Dessa autuação, a qual nós estaremos vendo posteriormente no artigo 181 aí, que é estacionamento. O artigo 181 é estacionamento, né? E o 182 parada, tá? O SNT, Sistema Nacional de Trânsito, né? Ele é composto por órgãos da União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá? A gestão geral do trânsito no Brasil, tá? É do SNT, né? Gestão geral do trânsito no Brasil, tá? Que é executar as principais funções: executar, coordenar, planejar, normatizar e julgar através das juntas administrativas de recurso de infrações, tá? Tudo por normatização do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Quando fala de normatização, tá? Normatização cabe ao CONTRAN, execução cabe ao órgão executivo. Então, porventura, porque sempre no concurso eles gostam de fazer dificultar, né? Não vai facilitar numa prova, né? Eles podem misturar, mas se você vê a palavra executar, órgão executivo. Normatizar, regulamentar, né? Cabe ao órgão normativo. No caso da União, CONTRAN. No caso dos estados, CETRANS, né? Conselhos Estaduais de Trânsito. Conselhos Estaduais de Trânsito. Estou dando uma travada na língua. E CONTRANDIF, tá? No caso aí do Distrito Federal. Bom, pessoal, lembrando aí que a nível de município não existe órgão normativo, tá? Só estados, União, tá? No caso em nível municipal existe somente o órgão executivo, né, municipal. E curiosidade, existe também o órgão executivo rodoviário, tá? Em nível de município, tá? Então só existe órgão executivo municipal, rodoviário e urbano.
e a JARES, né, que é órgão independente. A JARES existe em nível federal, no caso do DETRAN, desculpa aí pessoal, DETRAN não, no caso aí da PRF, no caso aí do DENIT, tá? Existe a JARES, no caso da PRF e do DENIT. A PRF ela não é órgão executivo de trânsito, ela é uma entidade, tá? Por já se tratar de um órgão de segurança pública, tá? Mas ela tem várias atribuições aí, responsabilidades, né? Competências, tá? A palavra correta é essa, nível de Código de Trânsito Brasileiro. Competências, tá? Atribuições, ela possui de órgãos executivos, tá? Ela é como se fosse ela é uma mistura, né? Ela é mistura de órgãos executivos de trânsito com órgão de segurança pública, tá? Ela possui várias atribuições e competências, diferente da Polícia Militar, que a Polícia Militar só fiscaliza trânsito, convênio. Ela tem que ter o convênio ou do órgão, no caso aí, estadual, ou do executivo rodoviário, tá? Ou do órgão executivo urbano aí, no caso dos DETRANs, tá? Executivo urbano aí do DETRAN, porque o DETRAN, no caso dos estados, tem aqui no estado de Goiás mesmo, tem a que chama, antes era a AGETOP, antes, tá? Se no caso aí cair aqui, no estado de Goiás, no caso, né pessoal, é parecido, é regionalizado, né, o concurso aí. Eles devem cobrar aí, no caso, estado, né? Se cai qual órgão estadual rodoviário, no caso você vai colocar aí GOINFRA, tá? Hoje chama-se GOINFRA. Ela que é responsável pela fiscalização de trânsito nas rodovias estaduais, tá? No caso é a Polícia Militar, ela tem que ter um convênio com a GOINFRA ou com o DETRAN do estado de Goiás, tá? Que é o órgão responsável pelo trânsito aí, pela normatização aí, normatização não, tá? Execução de políticas de trânsito e fiscalização de trânsito. Normatização é o CETRAN. CETRAN, no caso aqui, CETRAN de Goiás, tá? Então, recapitulando aí, município não tem órgão normativo. Município só tem órgão executivo, urbano e rodoviário, tá? Curiosidade, né? Eu acho que muita gente não sabia disso, não. Então, vamos lá. Eu já falei que o Sistema Nacional de Trânsito são vários órgãos, né? União, Estado, Distrito Federal e municípios. Cabe ele a gestão do trânsito no Brasil, executar, coordenar, planejar, normatizar e julgar. Os objetivos principais do SNT é a Política Nacional de Trânsito, PNT. Como se vir, o que significa na prova, a sigla PNT, Política Nacional de Trânsito, tá pessoal? Eu fiz um resumo aqui dessa PNT, os principais objetivos aí, tá? A segurança do trânsito, a fluidez do trânsito, o conforto no trânsito, a defesa ambiental, né? A educação para o trânsito e, dentro de tudo isso aí, fiscalizar o seu cumprimento, tá? Ou seja, fiscalizar o cumprimento, cabe à Política Nacional de Trânsito, tudo isso aí dentro dos órgãos, tá pessoal? Política Nacional do Trânsito, tá? Que é gerida pelo próprio Sistema Nacional de Trânsito. Cabe a ela, vamos lá, recapitulando aí, a segurança do trânsito, a fluidez do trânsito, o conforto no trânsito, a defesa ambiental, a educação para o trânsito e a essa Política Nacional de Trânsito cabe fiscalizar tudo isso aí que eu acabei de falar, né? Fiscalizar o seu cumprimento, né? Da segurança, da fluidez, do conforto, da defesa ambiental e da educação para o trânsito. Dentro da própria PNT, né, cabe também fixar normas, procedimentos e a padronização
da